você fazer uma oração, nós consagrarmos esse tempo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Espírito Santo de Deus seja verdadeiramente o nosso professor, venha sobre nós, fale conosco, desenvolva em nós talentos, dons, que o Espírito de sabedoria esteja sobre nós. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que os irmãos receberam a apostila acompanhando. A segunda aula, desde já, eu já vou deixar claro, eu vou deixar disponibilizado, vou mandar até no grupo do WhatsApp, o capítulo de um livro, o capítulo 10 do livro, é um livro que eu escrevi, né, vou mandar para os irmãos. A segunda aula vai ser, nós vamos tirar vários pontos, é um capítulo que fala só sobre liderança, características de líder, né, e pega o rei Ezequias como exemplo de liderança, um líder forte, e pega o pai dele como um líder fraco. Então, ali, a segunda aula, eu já vou deixar o material disponibilizado, vai ser a nossa fonte de leitura para os irmãos. Eu convido os irmãos, né, a abrir sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia, que eu estou com uma King James, talvez a versão esteja um pouco diferente da sua, mas vamos começar pela palavra de Deus, vamos começar pela fonte correta. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Talvez você está com a sua Bíblia aí, vou contar até 10, para dar prazo de você abrir sua Bíblia. Você é líder, você está se preparando para ser líder, então você tem que manejar bem a palavra em todos os sentidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontrou? Quem tem encontrado? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim, vamos ler? Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Ao final da aula, nós vamos voltar nesse versículo e vamos nos aprofundar um pouco nele mais. Mas hoje nós vamos falar sobre liderança cristã, que faz parte aí da grade, talvez, de teologia prática, né? Seria mais colocar a mão na massa. Mas como colocar essa mão na massa? Quem deve colocar essa mão na massa? Quais as qualidades de quem vai, né? Quem pode, quem deve colocar a mão na massa? Amém? A palavra líder, seguindo aí na apostila, vem do inglês. Os dicionários definem o líder como sendo aquele que guia, chefia, comanda e orienta algum tipo de grupo. John Stott pondera o seguinte: um líder é aquele que comanda um grupo de seguidores. Liderar é ir adiante, mostrar o caminho, inspirar outras pessoas para que o sigam. Eu gosto muito de uma ilustração sobre liderança. O líder é aquele camarada, né, aquele homem que sobe a montanha primeiro. Ele sobe a montanha e ele vê do outro lado, e ele vê um vale, e ele vê uma bela floresta, e ele vê um riacho, né? E ele está olhando para essa paisagem magnífica, e ele está dizendo para as pessoas: vamos. Ele tem uma visão, ele já tem uma visão da onde que ele quer chegar e da onde que ele quer conduzir essas pessoas a chegarem. E ele é um incentivador, muitas vezes ele é um facilitador para essas pessoas chegarem no mesmo ponto que ele chegou, ou terem a mesma visão que ele tem. O líder, uma das capacidades de líder é essa. É lógico que depois, né, aqui nós vamos tratar do conceito de líder. Depois nós vamos mergulhar um pouquinho mais, nós vamos molhar daí os nossos joelhos, né, onde nós vamos falar mais profundamente sobre liderança cristã. Tá certo? Na igreja local, a liderança é indispensável para se cumprir os propósitos de Deus para a igreja. A liderança é essencial à missão da igreja. E aí nós temos exemplos de Abraão, José, Moisés, o período dos juízes, né, o período dos reis, os apóstolos da igreja, né, e eu queria salientar um desses citados aqui, o período dos juízes. Se você pegar o último versículo do livro de Juízes, você vai descobrir que lá a geração, as pessoas daquela época, cada um queria fazer a coisa da sua cabeça. Deus levanta 12 juízes,
incluindo entre eles uma mulher, foi Débora, né, num período aproximadamente de 250 anos, e cada vez que Deus levantava um juiz, Gideão, Sansão e outros juízes aí, cada vez que Deus levantava um juiz, e depois esse juiz morria, a coisa piorava. A coisa piorava. Deus levantava um juiz, o povo dava uma consertada, aquele juiz morria e o povo ficava pior do que na outra fase. Só Jesus é o juiz supremo. Só Jesus é esse líder supremo. Só Jesus é o modelo de liderança completa. Nós podemos ter ótimos líderes, né, na Bíblia. Você olha para certos líderes na Bíblia, você pensa assim, não, agora vai resolver todos os problemas. E o camarada dá uma escorregada. Só Cristo é o líder supremo. Ele é o supremo pastor das nossas almas. Ele é o modelo, né, supremo de liderança para nós. Amém? Definições de liderança. Vamos lá, na apostila, na página 1 ainda. Antes de considerar as perspectivas bíblicas e teológicas de liderança, faz-se necessário apresentar alguns conceitos sobre o que se pode entender por líder. As primeiras 5 definições que se seguem são citadas por Oswald Chambers, né? Definição número 1. Liderança é a influência, isto é, a habilidade que uma pessoa, né, de influenciar a outros num propósito comum. Então, é uma habilidade que a pessoa tem. De certa forma, uma habilidade que ela tem. Conceito número 2. Liderança é aquela capacidade no homem que inspira confiança a seus subordinados de modo a aceitarem suas ideias e obedecerem o seu comando. Número 3. Líder é a pessoa que tem a habilidade de fazer com que os outros façam o que não queria fazer e ter gosto de fazê-lo. Há apenas 3 tipos de pessoas no mundo: aqueles que não se movem, os que são movíveis e as que movem os outros. Esses são os líderes. Líder é o homem que conhece o caminho e sabe manter-se à frente, trazendo os outros após si. Como se diz, está muito ligado com aquele conceito, né, com aquele exemplo que eu trouxe do rapaz aí, do alpinista, que sobe a montanha, ele chega no topo da montanha, e ele vê aquela bela imagem após a montanha, e ele fica incentivando, facilitando, energizando os outros a subirem, a se esforçarem para ter a mesma visão. E nisso aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes, né, quando você chega no topo, quando você tem uma visão, quando você sabe onde você quer chegar, quando o líder tem essa visão, às vezes ele pode ficar afobado demais, e energizar demais, e incentivar demais, e talvez exigir demais, e chegar até a ponto de machucar pessoas, né? Então, você sempre tem que colocar na balança, né, a capacidade de cada um, né, a história de cada um. Você incentiva, mas você não pode amarrar uma corda no pescoço da pessoa e puxar ela à força. Você tem que ser um facilitador e não um matador. Amém? Ainda outras definições. A única definição de líder, né, definição de líder é que é alguém que possui seguidores. Algumas pessoas são pensadoras, outros são profetas. Os 2 papéis são importantes e necessários, mas sem seguidores não pode existir líderes. Então, de certa forma, o líder ele sempre vai influenciar alguém a segui-lo. E o púlpito, vamos falar um pouco agora, né, de quem exerce uma liderança no púlpito. Você pode exercer liderança, depois nós vamos falar em diversos pontos, mas quem exerce uma liderança no púlpito, quem tem um microfone na mão, exerce um poder de influência muito grande. E isso é perigoso. Isso, de certa forma, é perigoso, né? Teve um dos sermões que eu trouxe aqui na igreja. Eu fiz uma pesquisa sobre seitas, heresias,
E eu estava estudando, pegando algumas pesquisas de jornal, sobre a influência de líderes de seitas. Um ano passado, não sei se talvez alguns irmãos tenham conhecimento sobre isso, talvez tenham até mais informações do que eu sobre isso. No ano passado, no Quênia, cerca de 400 pessoas morreram, né, por causa de um ensinamento herege. O líder começou a seita do jejum. Começou na seita do jejum, eles foram para uma floresta para fazer um jejum, e cerca de 400 pessoas morreram no Quênia por conta de um ensinamento herético. Teve um pastor no ano de 1978, teve um intitulado pastor, ele se intitulou pastor, no ano de 1978, né, lá nos Estados Unidos, ele fundou a religião Templo do Povo. Talvez você tenha um pouco mais de idade aí, eu não era nascido nessa época não, talvez você se lembre. Eles cometeram um suicídio coletivo. Cerca de 900 pessoas beberam veneno e cometeram um suicídio coletivo por causa de um líder que trouxe a ideia, plantou a ideia de que haveria uma ascensão espiritual. Isso eu estou mostrando aqui um pouco o poder de influência destrutivo que um líder pode exercer. Então, quando nós trabalhamos liderança cristã, né, a gente tem que estar até um pouco ciente dos riscos e dos perigos envolvendo liderança cristã. Quem tem um microfone na mão pode exercer um poder de influência muito forte sobre a vida das pessoas. Muito forte. Por isso que tem que haver graça, tem que haver sabedoria, né, tem que haver ali uma busca incessante de sabedoria por parte do Senhor, né, e humildade. Porque liderança, né, é andar na beirada do precipício. É um risco muito grande de vir uma soberba, né, tentar se vangloriar. Isso é muito perigoso. Você influencia as pessoas, mas você influencia pessoas sabendo que essas ovelhinhas, elas são de Jesus. Elas são de Jesus, elas não são suas. Essas ovelhinhas são de Jesus. Amém? E você vai prestar conta de cada palavra dita, como líder. De cada palavra, cada sermão. Jesus, eu costumo falar isso aqui muito na igreja aqui, né? Jesus, ele ouve todos os nossos sermões. E isso deveria fazer a gente pensar muito naquilo que a gente vai falar, naquilo que vai dizer. Jesus ouve todos os nossos sermões. Ele sabe o que está acontecendo na igreja. Ele sabe o que está acontecendo na vida de um líder. Né? Né? Não fiquem assustados comigo. De vez em quando eu vou contar algumas coisinhas envolvendo liderança, até para abrir os olhos dos irmãos, tá bom? Nada, né, como o instrumento para falar mal das pessoas, não é nada disso. É como exemplo para nós, para a gente poder ficar vivo. Para a gente ficar com os olhos abertos. Amém? Vamos lá. Olha. Na terceira página, no terceiro parágrafo, sem a pretensão, eu vou pular, tá, irmãos? Para não ficar extenso demais, e depois os irmãos leem a apostila detidamente na casa deles, tá bom? Sem a pretensão de querer fechar questão sobre esse ponto tão debatido, podemos citar o pensamento de John Maxwell, né, em sua obra 12 Homens Comuns. Ele faz um estudo sobre os 12 apóstolos. Ao analisar a liderança do apóstolo Pedro, Maxwell diz que Pedro já nasceu com alguns dons para exercer a liderança, mas que isso não significa dizer que Pedro devesse abrir mão do treinamento específico a fim de ser moldado e assim melhorar sua capacidade de liderança. A grande questão discutida aqui é um líder cristão, agora já mais focado um pouco no líder cristão. Um líder cristão, ele já nasce pronto. Um líder cristão, ele já sai do forno 100%, líder dali, prontinho, né? Olha, liderança
é lógico que o Espírito de Deus, ele vai usar alguns dons, algumas capacidades que nós temos. Mas liderança cristã, ela não se fundamenta em humanismo, em racionalismo. Não é só uma capacidade, isso não é transmitido só com o ensinamento. Há, uma capacitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo sobre homens. 12 homens comuns, 12 homens comuns, pescadores, homens comuns da sua época, muitas vezes iletrados, nem todos, mas muitas vezes homens bem comuns como nós mesmos, em trabalhos comuns, fazendo coisas comuns. 12 homens sacudiram aquela região. Olha só, a mensagem começa com 12 homens. Hoje, quantos discípulos nós somos ao redor dessa terra? Na face dessa terra? A coisa deu certo. Eu acho que deu certo. Vem comunismo, sabe? Vem ali Império Romano, vem comunismo, a perseguição na igreja, e nós somos quanto hoje? A coisa deu certo. Se isso fosse meramente uma capacidade humana, você acha que a igreja estaria onde está hoje? Que o exercício, dessa liderança, essa influência, você acha que isso é puramente humanismo? Isso é simplesmente o camarada olhar um para o outro e falar assim, nossa, realmente eu quero ser como fulano. Você acha que se limita a isso? Não, de forma nenhuma. Um líder é uma pessoa preparada, ele tem dons próprios, ele tem uma história, mas não é só isso. Um líder verdadeiramente, ele é capacitado, ele é preparado pelo Espírito Santo de Deus. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, ele dizia que, segundo a ideia dele, mas eu acho interessante, o Charles Spurgeon, ele dizia que você levaria, em média, 20 anos para você formar um bom pastor. É lógico que ele não está falando de 20 anos de seminário, ele está falando de 20 anos de experiência, ele está falando de 20 anos de púlpito, ele está falando de 20 anos de ouvir pessoas chorar, ele está falando de 20 anos chorar na presença de Deus. Ele está falando, ou seja, você pode ter capacidades próprias, as quais o Espírito Santo de Deus vai aproveitar, sem sombra de dúvidas. Mas se não for o Espírito de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus revestindo com poder e autoridade e sabedoria, nós não temos capacidade para convencer ninguém. Baseado no humanismo, nós não temos. A conversão, ela não vem pela racionalidade humana. A pregação, a verdadeira pregação, ela é uma manifestação do poder de Deus, porque ela revela ao homem que ele é um miserável, que ele é um pecador. E isso só Deus pode fazer. E o verdadeiro líder entende isso. O verdadeiro líder está preso a isso. Que a única coisa que ele tem, muitas vezes, em se tratando de pregação, em se tratando de evangelismo, em se tratando de servir na igreja, o verdadeiro líder, ele sabe que a única coisa que ele tem são 5 pães e 2 peixinhos. Que quem pode multiplicar isso aí e matar a fome de uma multidão é Deus. Mas ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. O verdadeiro líder, ele olha para as capacidades dele, sabendo que elas são minúsculas diante da necessidade das pessoas e que só o Espírito Santo de Deus pode fazer um milagre com isso. Só o Espírito Santo de Deus pode multiplicar isso. Esse é um dos fundamentos, uma das características de um verdadeiro líder. Amém? Os irmãos estão entendendo aí? Espero que os irmãos estejam, todo mundo ouvindo bem, entendendo bem. Se o Senhor nos permitir, hoje não tivemos como, o carro começou a dar um problema, mas no decorrer dos dias, nós queremos fazer uma aula presencial com os irmãos aí, para a gente poder conhecer, dar um abraço nos irmãos, matar um pouco da saudade dos irmãos queridos aí, que nós já conhecemos. Mas vamos lá. MacArthur afirma, último parágrafo aí, MacArthur afirma que não há ninguém que seja naturalmente qualificado. É o próprio Deus que deseja salvar pecadores, santificá-los e então transformando esses seres incapazes em instrumentos úteis a Ele. Segundo MacArthur, os 12 apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo porque Deus operou através deles, para que isso acontecesse. Amém? Para que isso acontecesse. Não era ali agora, meros homens tentando convencer outros homens.
né, do pecado. Não, o Espírito de Deus encheu, o Espírito de Deus capacitou e autorizou. Encerrando essa parte sobre o conceito de liderança, pense em mais uma definição. Liderança espiritual é a capacidade dada por Deus para que possamos, através de nossos dons e do desenvolvimento dos mesmos, o exercício dos mesmos, ajudar os outros a cumprirem o seu papel dentro do reino de Deus, de tal maneira que sejam capazes de atingir o propósito para o qual foram criados, cumprindo assim a vontade de Deus em Cristo, conforme está prescrito nas Escrituras Sagradas. Né? Isso tem muito a ver, esse conceito aqui, com Efésios 4:11. Né? Quando você pega Efésios 4:11, pega lá, nem está aqui na apostila, mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. É um versículo conhecido. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando sobre unidade na igreja, unidade da igreja, né, no transcorrer desse capítulo, do capítulo 4 de Efésios, ele começa a falar sobre o exercício dos ministérios, né, e ele diz assim, versículo 11, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, beleza, qual o objetivo? Aí agora ele vai falar sobre o objetivo, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O exercício do ministério, o ministério pastoral é um dom. O apostolado, né, embora, né, o apóstolo, né, o apóstolo é só o apóstolo de Cristo, os 12 apóstolos, mas o ministério de apostolado, o plantador de igreja, né, o plantador de igreja, aquele que tem essa capacidade de plantar igrejas, né? E esse é o ministério do apostolado, né? O objetivo de todos essa capacidade, de toda essa capacidade, esses dons aqui, manifestando aqui, tem um objetivo, que é aperfeiçoar os santos para o exercício do servir, do ministério. Então, é um servo ajudando o outro servo a desenvolver para poder servir. Essa é a questão, né? Essa é a questão. E eu vou contar uma piada aqui para vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, vou contar uma história. Não é uma piada não, uma história. Né? Falei piada, mas nem piada não. Uma história. Araújos é uma cidade que, isso é para os irmãos né, irmãos? Os irmãos ficar atentos às coisas que acontecem, tá bom? Araújo é uma cidade que tem cerca de 10 mil habitantes. Né? Talvez tenha menos de 10, porque uma família foi embora, talvez a gente esteja com 9.980, por aí. Algumas famílias foram embora, mas tem em média aí 10 mil habitantes. Né? Se o pastor Marquinhos me permitir, eu vou até abrir os links desses vídeos para os irmãos, sobre o exercício do discipulado. E eu fui fazer uma pesquisa, para eu poder fazer a aula inaugural, da urgência e da necessidade do discipulado. E, irmãos, pasmem, menos de 1% dos cristãos estão se envolvendo com discipulado. Menos de 1% dos cristãos estão se envolvendo com discipulado. Uma ferramenta extremamente útil para a formação de líderes na igreja. Extremamente útil. Né? Uma ferramenta extremamente útil para vacinar os novos convertidos contra seitas e heresias, contra uma situação dessa aí, que eu citei. Né? E irmãos, um dos dados que me deixou assim, muito, muito curioso, hoje nós temos um grupo que se chama desigrejados, que ele está aí, segundo pesquisa do IBGE, pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, mas não estão em congregação nenhuma. São crentes em casa, são o famoso crente em casa. Nós temos uma quantidade, talvez, de 16 milhões de desigrejados. E a argumentação desses desigrejados sempre é a mesma. Me decepcionei com a liderança. Corrupção na liderança. Liderança me traiu. Liderança falou para mim que Deus ia fazer coisas e Deus não fez.
Esse número de 16 milhões de desigrejados, essa quantidade só perde para a maior denominação que nós temos no Brasil, que é a Assembleia de Deus. A quantidade de desigrejados hoje, de pessoas que passaram pela igreja e saíram, né, e o que eu quero falar aqui, a gente tem que ter cuidado com essa argumentação, mas infelizmente em alguns casos é real mesmo. Né? Tem pessoas que se usam disso aí para poder, porque não quer nada com Deus. E tem outros que infelizmente foram machucados, e isso é real. Infelizmente alguns foram machucados, foram abusados, houve abuso de autoridade espiritual, né? Um dos pontos que eu quero tratar aqui com os irmãos também, né? Houve aplicação de disciplina de maneira errônea, né? De maneira motivada só pelo ego humano, né? E essas pessoas, elas abandonaram, saíram, não estão certas, estão erradas, é lógico, né? Mas é um número tão grande, que se nós formos colocar todos numa igreja só, essa igreja seria menor em quantidade de membros só para a Assembleia de Deus. Então, a urgência e a necessidade dos nossos líderes serem preparados, né? Voltarem-se para o Senhor, né? Colocarem o joelho, face no pó, né? E voltarem para as Escrituras. Amém? Amém? Vamos lá. Número 1, olha aqui. Ao desdobrarmos essa definição, podemos ver que pelo menos 6 aspectos do conceito de líder. Liderança é uma iniciativa divina. Quem toma a primeira iniciativa é Deus. É Deus. Alguns querem, alguns desejam, mas Deus dá o primeiro passo. Deus é um Deus missional. Deus resolve salvar Nínive. Deus quer salvar Nínive. Não, né? Sabe, Deus toma a iniciativa de salvar Nínive. Aí ele vai lá e envia Jonas, o profeta que deu um trabalho tremendo. É um exemplo. Está vendo? Né? Mas Deus ainda cumpriu o seu desígnio, a sua providência em Nínive. Número 2, já nascemos com algumas habilidades, mas não podemos abdicar de treinamento. Eu sou barra pesada. Eu não preciso de frequentar uma escola bíblica dominical. Eu não preciso frequentar um curso, eu não preciso frequentar nada. Isso é orgulho. Tá? Tem que ter treinamento. Nossa função é ajudar a desenvolver e aperfeiçoar os crentes a cumprirem a vontade de Deus. 4, essa liderança deve ser cristocêntrica. A vida do líder cristão é centrada em Cristo. Orienta, né, unicamente para o encaminhamento de todas as pessoas da igreja para a vivência de existências cristocêntricas. O pastor, ele não é a cereja do bolo. Ele não é. Ele não pode ser o centro da igreja. A família dele não pode ser o centro da igreja. O centro da igreja é as Escrituras, é Cristo. A minha família, a minha vida, a vida de qualquer pastor, a vida de qualquer líder não pode ser o centro da igreja. Se esse líder morrer, a igreja morre. E nós temos igrejas, principalmente neopentecostais, né, que vivem isso. Tem igrejas aí, neopentecostais, que quando o líder morrer, a igreja ela vai acabar. Porque ela não está fundamentada no fundamento, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Ela vai acabar. Igrejas neopentecostais ou igrejas, né, que fundamentam a sua existência em uma família, como se aquilo fosse uma aristocracia, a liderança, a autoridade, vai passando de pai para filho. Calma, as coisas não funcionam desse jeito na igreja. Né? O filho de um pastor pode se tornar um pastor, isso é uma graça tremenda, mas o incentivo, o pontapé inicial, o primeiro passo no desenvolvimento de uma liderança cristã é dada por Deus, é Ele que escolhe, né? E tem que ser o que? Cristocêntrica, tem que ser, o pastor é o responsável por direcionar os irmãos para a vida centrada em Cristo. A Escritura reconhece um conceito de liderança ensinado e modelado por Cristo. Então, o modelo da liderança cristã, o centro, o alvo da liderança cristã, seja em todas as áreas da igreja, é trazer glória e trazer fama ao nome de Jesus.
né? Eu até ouvi isso há pouco tempo. O evento mais importante da igreja não pode ser o aniversário do pastor. Não pode. O evento mais importante da igreja, né, teria que ser ali a administração correta dos sacramentos, ou ordenanças, né? A palavra até melhor, ordenança, né, da ceia. Ali nós estamos, a administração correta da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, apontando para a sua vinda. Isso tem que ser o centro. Isso tem que ser o centro. Porque os homens vão passar. Né? Os homens vão passar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Deus sepulta seus pregadores. Isso, né, nós choramos, nós somos humanos, nós ficamos tristes quando isso acontece, mas Deus sepulta Charles Spurgeon, Deus sepultou Billy Graham, Deus sepulta seus pregadores. E a igreja avança, a igreja continua, né, porque Ele levanta outros líderes, Ele levanta homens, Ele levanta mulheres que amam a palavra de Deus. Amém? Espero aí que os irmãos estejam aí pegando, né? 5. O padrão de liderança cristã é a Sagrada Escritura. O caminho para glorificar a Deus em nossa liderança não é a sabedoria ou a criatividade do homem. Nós não somos a solução da igreja. Não somos. Essa igreja está passando por crise. Eu serei a solução. Não. A igreja está passando por crise? Pega a primeira carta de Corinto e leia ela. 20 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Você vai ver uma igreja passando por crise, sendo curado pela palavra de Deus. Sendo curado pela palavra de Deus. Tá? 4. A liderança cristã espiritual. Seus alvos serão espirituais. Né? A tarefa daqueles que vos presidem, 1 Tessalonicenses 5,12. A tarefa daqueles que vos presidem no Senhor é, em grande medida, seu esforço para a salvação eterna dos crentes. Seus métodos são espirituais, não são carnais. Não são carnais. Então, vamos fazer uma festa aqui para encher de gente. Irmão, nós podemos fazer uma festa bacana para trazer fama e glória ao nome de Jesus. Mas quem vai convencer o pecador? Quem vai trazer ali a convicção de que ele é um miserável? É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós vemos muito vento de doutrina e muito modismo vir sobre as igrejas, e igrejas colocarem as suas esperanças nisso. Eu estou tratando esses dias aqui na igreja sobre a carta de Colossenses, aos domingos, sabe? Sobre a carta de Colossenses. Epáfras, um homem de Deus. Você pega o primeiro capítulo ali de Colossenses, você vê o apóstolo Paulo elogiando Epáfras para a igreja, dizendo dele assim, ele é um fiel ministro de Cristo. Por quê? Porque Epáfras, certamente Paulo nunca conseguiu ir pessoalmente naquela igreja. Bem provável que ele nunca foi lá. Né? Mas Epáfras, ele planta a igreja. Durante, né, uma das viagens missionárias de Paulo, ele ouve o evangelho, fica com Paulo em Éfeso, aprende de Paulo, vai para a cidade dele, planta uma igreja, está cuidando dessa igreja, né? Só que vem falsos profetas. E aí começa a ensinar legalismo judaico e comida judaica, e que você tem que ir às festas judaicas, né, e o gnosticismo, e querem ensinar, né, Jesus mais alguma coisa. Nós vimos isso nos nossos dias. Muitas igrejas se curvam ao Deus, a teologia, né, contemporânea, libertina, que Jesus mais alguma coisa para essa igreja dar certo. Uma igreja, ela dá certo com uma exposição da palavra de Deus fiel, sabe? Da palavra de Deus, uma igreja cristocêntrica, Jesus no centro das famílias, Jesus no centro da vida dos jovens, é Jesus, né? Um líder cristão tem que saber disso, um líder cristão tem que ver isso. Liderança cristã, né? Continuando aí, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Seu poder é espiritual. Aqueles que exercem a liderança cristã devem ser pessoas cheias do Espírito. Pegue lá Atos 6, a escolha dos diáconos. Né? Eles vão servir à mesa. Eles vão servir, né? A igreja entendeu que a pregação e a oração
deveria ter um lugar especial. E eles estavam se envolvendo muito na assistência social agora, né? E surge lá um problema das viúvas judias lá e com as gregas, e eles não estão conseguindo. Muita gente, a igreja é uma igreja linda, está explodindo no crescimento. Vamos aqui chamar homens cheios do Espírito Santo de Deus para servir às mesas. Quem serve às mesas na igreja tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que amar Jesus. Pegue lá Estevão. Pegue lá, Estevão é levado diante do sinédrio lá. Ele está sendo acusado, há falsas testemunhas. Ele é um exemplo de liderança para nós. Um exemplo perfeito de liderança. O homem é cheio de Bíblia. O homem destila todo o Antigo Testamento. Ele pega ali o capítulo 6, já, ele destila todo. E Estevão está pregando no seu funeral. Ao final, quem já leu esse capítulo, e todos deveriam ter lido, ao final você vai ver, ele vai morrer a pedradas. Há um jovem ali que pega as vestimentas, eles colocam as vestimentas aos pés desse jovem, que é Saulo. Ele está pregando no seu funeral. Líderes de Deus são homens, são mulheres cheios da palavra, que destilam palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que não se curvam diante de lobos, que não se curvam diante de falsos profetas, que não se curvam. Líderes, eles entregam tudo, inclusive, se for preciso, eles entregam a sua própria vida. Esse é o testemunho que nós temos em Apocalipse, que eles não poupam nem a própria vida. E líder, ele tem que viver esse nível de entrega, para poder influenciar isso na vida de outras pessoas. Amém? Aqueles que exercem a liderança cristã devem ser pessoas cheias do Espírito. O requerimento é tão fundamental que na escolha dos homens para distribuição do apoio prático, o critério era homens cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 3. Amém? Nas páginas seguintes, verificaremos alguns princípios que devem ser inquestionavelmente fazer parte da vida de homens e mulheres que exercem a liderança cristã, de forma que sejam líderes eficazes e eficientes na obra do Senhor. Amém? Você pode ter líderes fora da igreja, pessoas que se prepararam, treinaram, e principalmente nesse mundo dos coaches, principalmente no mundo dos coaches, influência cultural dos coaches. O que é o coach? Coach é um cocheiro. Coach vem da palavra de cocheiro. Era aquele que conduzia a carroça, e está ali conduzindo as pessoas. E nós vemos um evangelho, nós vemos uma teologia coach hoje tentar entrar pelas portas, como um cachorro sarnento e se esconder entre os bancos da igreja. Olha, ele pode até ser um líder, mas ele nunca será um líder cristão se ele não for ali tratado, cheio do Espírito Santo, escolhido pelo Espírito Santo de Deus para o exercício daquele ministério. Ele tem dons naturais? Tem. Esses dons podem ser usados? Pode, mas eles vão ter que ser aprimorados, eles vão ser lapidados, tem muita pedra bruta ainda, e o Espírito Santo que vai fazer a obra do ministério. Nós lemos aqui, para encerrar, nós lemos 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Queria convidar os irmãos a voltar para lá, para nós podermos estar encerrando essa nossa primeira aula. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. A palavra de Deus, a palavra aqui para servos aqui é huipereta, que significa escravo. E o interessante desse escravo aqui, era o escravo que muitas das vezes era o pior escravo. Ele era um escravo que, em muitos casos, ele era colocado lá no porão do navio para poder remar naquelas grandes embarcações. Então, eles ficavam lá no fundo. A palavra utilizada aqui para escravo é essa mesma palavra para esse tipo de escravo. Aquele escravo que está lá no porão do navio remando. São os remadores. São os remadores. E eles estão presos a correntes a esse navio. Se o navio afundar, eles são os primeiros a morrer. Isso é a vida deles. A vida deles está intimamente ligada a isso. Quando Paulo escreve e usa o termo servos, ele está falando disso. Que eles nos considerem como remadores, que eles nos considerem como servos. Encarregados, dispenseiros. Tem uma tradução que fala dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros é aquele que tomava conta da dispensa. A dispensa é onde estão os alimentos.
não é o líder que traz o alimento. Quem traz o alimento é Jesus. O líder, ele só serve o alimento. Ele serve o alimento. O alimento é de Cristo. Ele toma conta da despensa ali, encarregado dos mistérios de Deus. E aquilo que Deus não revela ao mundo, muitas das vezes ele revela o seu dom, o seu poder, a sua graça, o seu favor na vida desses escravos, desses servos, né, que hoje nós damos o nome de líderes, mas na realidade são servidores na casa do Senhor. Amém? Eu espero nessa aula número 1, acredito que vão ser 2 ou 3 aulas no máximo, não vou ser muito extenso, né? Hoje nós tratamos mais de uma maneira sobre definição de liderança. Vou disponibilizar a parte, o capítulo 10 do meu livro, Ezequias, o rei que derrubou o muro, né? Vou deixar um linkzinho aí, se alguém quiser adquirir a obra completa, né? Mas o capítulo 10 eu vou disponibilizar aí para os irmãos, porque vai tratar sobre líder forte, povo forte, tá bom? E nós vamos tirar alguns pontos para a nossa segunda aula, né, no capítulo 10 desse livro. Amém? Que o Senhor te abençoe, derrame graça sobre a sua vida, poder, né, nessa caminhada, nessa escolha, que o Senhor te capacite a cada dia, derrame humildade sobre você, que você sirva a Cristo, que a sua vida traga fama ao nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco, só fazer uma breve revisão aqui, rápida aqui. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o conceito de liderança, né? Falamos sobre alguns conceitos de liderança. Hoje nós vamos falar mais sobre princípios de liderança, tá bom? Mais princípios de liderança baseada aí no capítulo 10 do livro. Espero que os irmãos alguns tenham tido a curiosidade de ler o capítulo 10. Ele vai nos dirigir bastante hoje, tá? Primeira coisa que nós vamos, com o material na mão, página 79, primeiro princípio que nós vamos estudar aqui de liderança é o seguinte: um líder cristão é alguém com um chamado. Nós chegamos a comentar até um pouco disso na primeira aula. No primeiro parágrafo aí, da página 79, está escrito o seguinte: em se tratando de liderança espiritual, existem aqueles que desejam ardentemente liderar, e na outra ponta existem aqueles que nasceram com o chamado à liderança, né? Então, existem aqueles que querem e existem aqueles que nasceram de uma maneira nata. Eles são líderes natos. E, né, só a gente refrescando a memória, mesmo sendo líderes natos, isso não dispensa treinamento e conhecimento. Nós falamos um pouco sobre isso, né? Na realidade, é mais uma característica do que um princípio, né? Número 2. Se os irmãos quiserem ir anotando, né? Isso aí eu não coloquei, isso foi pontos pontuações que eu fiz aqui baseado nos parágrafos do livro. O número 2 é: um líder cristão, ele possui um caráter semelhante ao de Cristo. Vai lá para a página 80 para os irmãos verem. Na página 80, né, o que é a primeira, o que está escrito aí? Ó? A primeira dessas características é o chamado por Deus. Nós falamos disso. Sua missão é servir liderando. A segunda característica de um líder, né, é possuir um caráter semelhante ao de Cristo. Isso se deve ao fato da influência que o líder exerce no sentido de capacitar, conhecer, amar e servir a Deus. Então, número 1, um líder cristão é alguém com chamado. Talvez fora da igreja, no mundo secular, você vê pessoas se levantarem, ser preparadas e treinadas e receber algum treinamento como líder. A gente vê isso muito hoje no movimento coach. Coach, né, dos cocheiros. Coach vem da palavra cocheiro, aquele que dirigia carroça. Mas o líder cristão, ele é chamado por Deus. Ele é chamado pelo Senhor.
Ele é escolhido por Deus. O que não dispensa treinamento e conhecimento, né? Tanto conhecimento teórico quanto treinamento prático. Não dispensa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A segunda característica é, ele tem um caráter semelhante ao de Cristo. Né? Todos nós sabemos que estamos num processo de santificação. Né? John Piper gosta de dar um exemplo disso. Quando nós aceitamos Jesus, é aquele momento em que ele nos tira do lago de lama. E o processo de santificação é a lavagem. Isso vai saindo. Outro exemplo também que eu gosto de dar sobre santificação é o seguinte. Né, uma criança, ela nasce suja ou ela nasce limpa? Uma criança, via de regra, ela nasce suja. E depois ela tem que ser limpa. Ela tem que ser limpa. Né? O líder, ele não está isento de erros, mas ele tem um caráter mais refinado. Ele tem que ter um caráter mais refinado. Né? Ele tem que ter um caráter mais refinado. Ele está na corrida, como o apóstolo Paulo diz, né? Ele está correndo para o alvo junto com todo mundo. Mas um líder cristão, um líder real, ele tem um caráter. Né? Não podemos abrir mão disso de maneira nenhuma. Não podemos olhar para todas as outras qualidades que a pessoa tem e esquecer do caráter. Né? Ele pode ter uma boa eloquência, ele pode ter, né, uma vestimenta adequada, ele pode ter um conhecimento teórico profundo, ele pode talvez, né, ter uma carga de conhecimento, de experiência, mas ele tem que ter caráter. Ele tem que ter caráter. Né? O caráter dele tem que seguir o modelo de Cristo. Ele tem que ser um imitador de Cristo. Ele tem que estar nessa lutando, né, dentro do processo de santificação para cada dia que passa, ele se parecer mais com Jesus. Mais com Jesus. Até porque ele vai servir de modelo para os demais. Para os demais. Então, os liderados, eles vão olhar para ele e tem que ver nele essa luta constante. Essa luta constante de quê? De querer ser mais parecido com Cristo. Não de uma maneira legalista, mas em uma adoração em espírito e em verdade. Algo que é real, algo que é verdadeiro. Amém? Terceiro princípio de liderança que nós vamos tirar aí. Olha só, no mesmo parágrafo, continuando aí, a terceira característica essencial de um líder cristão é a sua capacidade de influenciar pessoas a desempenhar tarefas e cumprir objetivos relacionados com a expansão do reino. O líder cristão, chamado por Deus, que possui um caráter, ele precisa também de saber influenciar pessoas, né, no sentido de apontar para a busca desse reino, para a busca do reino, para a expansão do reino. Né? As pessoas precisam de olhar para ele e ver que essa preocupação dele com a expansão do reino de Deus é real. Não é um teatro que ele faz dia de domingo à noite. Está entendendo? Não, é domingo à noite, ele veste uma roupa de pastor, ele veste uma roupa de líder, né? E fala coisas de líder. Não. Ele é um líder 24 horas. Ele é um líder em todo instante. Né? Ele está na casa dele, ele está servindo, ele está na casa dele, ele tem uma preocupação com a expansão do reino de Deus, né? E essa preocupação é legítima. Ela é legítima, ela é real, porque ele sabe que essa é a missão dele. Ele sabe que ele é um escravo, como nós terminamos a última aula. Ele sabe que ele é um escravo de Cristo. E ele está algemado nessa embarcação. Ele está lá na galeia, lá no fundo. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, falava desse servo. Ele ficava lá no fundo, na galeia do navio, e ele estava acorrentado. E eles eram os remadores, eles remavam, mas eles estavam acorrentados à embarcação, àquela navegação. Se ela afundasse, eles seriam os primeiros a morrer. Então, o principal compromisso dele era a sobrevivência daquela embarcação. Era a sobrevivência, as coisas não podiam dar errado. Né? Ele é um escravo, ele é um servo de Cristo. Amém? Muitas vezes ele é pai de família,
ele é mãe, né? Ele é um trabalhador, talvez ele tenha um trabalho onde ele se esmera, ele tem um conhecimento técnico talvez numa área, mas ele é um líder nato. A primeira paixão dele, ele respira esse amor, ele respira esse desejo pela expansão do reino dos céus, sabe? De pessoas, de ver o reino se expandindo e pessoas convertendo e sendo curadas e sendo tratadas e jovens sendo libertos, sabe? Jovens entregando sua vida para Jesus e o nome de Jesus sendo santificado nos 4 cantos da cidade, nos 4 cantos do bairro aonde ele mora. Isso tem que ser natural, isso é uma coisa natural, né, desse líder. Amém? E ele influencia, né? Essa maneira de viver influencia pessoas a viverem dessa maneira também. 4ª característica, ainda na folha 80, aí no parágrafo que começa Acaz, né, um líder, os irmãos encontraram aí, né? Eu vou pegar lá a parte lá que começa a falar do rei Ezequias. O rei Ezequias era um líder nato. Era um líder nato. Vamos dar um exemplo agora. O rei Ezequias era um líder nato. Isso não se deve ao fato de vir de uma linhagem real. Ele era filho de Acaz. Mas sim, né, devido a características intrínsecas à sua personalidade. Já na contramão, encontrava-se o rei assírio. Pois, por mais que estivesse à frente da nação mais poderosa mundialmente, né, naquela época, seu sucesso era fruto de uma vida inteira de conquistas e glórias do seu pai. Agora nós vamos para um exemplo clássico. Quem foi Ezequias? Ezequias era filho de Acaz, né? Acaz estava reinando sobre Judá, mas foi um péssimo rei. Péssimo rei. Judá estava endividado, ele mandou fechar as portas do templo, né? Você tem relatos no livro de Crônicas, 2 Crônicas 36, no livro do profeta Isaías, de que ele mandou sacrificar, né, algum dos seus filhos a Moloque. Então, assim, ele foi um péssimo rei. Péssimo rei mesmo. Péssimo rei. Em contramão, o filho dele, Ezequias, foi um ótimo rei. Foi um dos únicos reis comparado ao rei Davi. E aí nós vemos que a influência negativa, essa influência negativa do pai que poderia ter transformado ele em um péssimo rei pelo modelo, na realidade ele se tornou um líder nato. Assim que ele começou a reinar, ele começou a promover a reforma, né, em Judá. Ele mandou abrir a porta dos templos, ele mandou chamar os levitas e os sacerdotes. E como o país, né, a nação estava quebrada financeiramente, ele começou a pegar bens de dentro do próprio palácio para poder começar a sustentar o ministério levítico, os sacerdotes, né? E ele promove a Páscoa. É uma história fantástica de liderança. Ele promove a Páscoa, ele leva o povo a celebrar a Páscoa, né? O povo celebra a Páscoa durante 7 dias, mas aí ele vê que o povo está com o coração cheio de alegria e com um desejo ardente de continuar celebrando a Páscoa. Dos próprios bens dele, ele sustenta a Páscoa, a celebração da Páscoa, por mais 7 dias. E isso vai trazendo um renovo espiritual e uma unidade no povo muito grande. Na realidade, né, uma figura ali de um avivamento para nós. De um avivamento para nós. E a nação começa agora, homens, mulheres, começam a quebrar, né, postes ídolos, imitando o rei, jogar as idolatrias fora e fazer a limpeza do templo e restabelecer as jornadas, né, de adoração do povo ali dos levitas. O povo, todo o reino passa por uma reforma. Um líder influencia. E aí, líderes, alunos queridos, nós temos que saber, nós temos que colocar isso em pauta, né? Nós temos que muitas vezes as mudanças que precisam ocorrer nos nossos ambientes, na igreja, em casa, no casamento,
no local de trabalho, tem que partir de nós, liderança. Né? É o Senhor que vai nos capacitar, sem sombra de dúvida. Nós não vamos perder isso de foco, de maneira. É Ele que vai nos dar força, sabedoria e graça. Mas a liderança ela tem que chamar a um modelo de adoração. Ela tem que chamar. É por isso que líderes eles não podem chegar qualquer hora na igreja. Eles não podem, né, se comportar de qualquer maneira. Não é uma questão de legalismo, é uma questão de apontar. É uma questão de servir como modelo. Amém? No amor, no perdão, na graça. Né? Líderes passam por problemas, têm desafios. Depois nós vamos ver que nem sempre os líderes têm todas as respostas. Mas essa paixão pelo Senhor, esse amor pelo Senhor, tem que influenciar outras pessoas. Tem que nos levar a influenciar outras pessoas. Amém? E continuando aí, olha só para você ver. Continuando aí, olha. Ezequias era filho de Acaz. Né? Senaqueribe era filho de Sargão. Sargão 2. E Senaqueribe, embora... Olha a diferença. Ezequias pega um rei todo quebrado, todo cheio de idolatria, devendo, um povo frustrado, um povo amargurado. Né? Senaqueribe estava na frente da nação mais forte militarmente daquela época. Sabe? Era a nação proeminente do cenário mundial daquela época. Mas tinha um porém. Senaqueribe ele não tinha construído esse império. Ele tinha simplesmente herdado esse império do seu pai. É como se ele recebesse uma grande herança e ele tinha que administrar essa herança agora. Ele tinha que administrar. Ele não teve a luta como Ezequias teve de erguer a nação, de servir como modelo de adoração, de entrega, de confiança ao Senhor, né? Para Senaqueribe, para a Síria, não. Ele simplesmente pegou o bonde andando. E vale a pena você dar uma estudada para ver qual que é o final dessa história. Ele só pega o bonde andando. Né? Então, às vezes, você olha para um líder e pelas coisas que estão ao redor dele, você pensa assim, não, esse camarada é um grande líder. E às vezes não é assim. Né? A construção realmente, às vezes, revela quem é um verdadeiro líder. Vamos lá, continuando. 5. Como bons líderes aprendem. Ainda nesse parágrafo aí, da página 80, lá no finalzinho, está escrito assim, ó, o general americano Norman disse certa vez sobre o aprendizado que o fracasso pode produzir. Olha só. Algumas das melhores lições sobre liderança que aprendi quando era jovem oficial foram dadas por oficiais terríveis. Quero dizer, oficiais absolutamente falidos do ponto de vista moral, que não tinham nenhuma qualidade redentora. As pessoas o seguiam por pura curiosidade de saber o que fariam da próxima vez. Você aprende muito mais com uma liderança negativa do que com uma liderança, às vezes, positiva. Porque você aprende como não fazer. E, portanto, aprende como fazer. É aquela velha história. Há coisas na vida que nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Há coisas na vida que sim. Não teria necessidade de ser desse jeito. Mas todos nós sabemos que, às vezes, as tentativas, né, nos levam a aprender. E outra coisa que nos leva a aprender é você olhar para uma pessoa que fez tudo errado. Que fez errado. Você olhar para uma pessoa, para um líder que talvez se deixou se encher de orgulho, né, que confiou só nas suas próprias capacidades. Um líder que não era acessível, sabe? Ninguém conseguia falar com ele, ninguém conseguia derramar, ninguém conseguia dialogar com ele, sempre inacessível, sempre distante, sempre com outras preocupações,
né? E não ali no presente, ali junto com as pessoas que estavam em torno dele. E líderes que talvez tomam decisões sem ouvir outros líderes, e aí vão tomando decisões por conta de coisas que aconteceram, outras experiências que tiveram no passado, acha que é igual, e vai tomando decisões. Então, nós aprendemos, esse general americano, ele aponta para nós que na vida dele, ele aprendeu muita coisa olhando, né, certos generais que faziam tudo errado. Olhava para eles e exatamente falava assim, não, desse jeito, é esse jeito que eu não tenho que fazer, é desse jeito que eu não posso fazer. Nós podemos tirar as mesmas experiências hoje de liderança. Nós podemos tirar as mesmas experiências hoje, né? E liderança cristã é uma coisa que quando dá errado, nós temos que saber que as consequências são muito sérias. A Bíblia é eterna. As ovelhas de Jesus também são. Então imagine só com o que você está mexendo, líder, né? Seja em qual ministério você esteja ministrando isso, você esteja servindo, né? Tudo tem em torno disso, tem em torno da palavra de Deus, tem em torno de Deus, tem em torno das ovelhas, dos eleitos de Deus, Nós, como se diz, temos que orar incessantemente, pedindo a Deus sabedoria, graça, olhar para outros líderes mais maduros, mais experientes, olhar para os líderes que estão errando, sabe, e escrever na geladeira assim, eu não posso fazer isso, eu não posso cometer esse erro, o erro que fulano de tal eu não posso cometer. Não é uma questão de orgulho de querer ser melhor de maneira nenhuma, né? Não, eu quero ser melhor, o fulano errou, mas eu quero ser melhor do que ele. Não, o objetivo não é esse, não. O objetivo é não errar mesmo, não é cometer o mesmo. O objetivo é não deixar cometer o mesmo erro, porque pode ter certeza, olha, lembre aí, você certamente vai se lembrar de fatos ou eventos, certamente você está se lembrando, onde um líder cristão cometeu um erro, né? E trouxe consequências seríssimas para a vida dele, para a vida da família dele, para a vida de outras famílias, para a vida de uma igreja inteira. Para a vida de uma igreja inteira. Né? Para a vida de uma igreja inteira. Amém? Vamos continuar então. Como bons líderes aprendem? Olhando pelo exemplo. Olhando então aquilo que os outros fazem, né, que deu certo, que deu errado. Né? Isso serve de ensinamento para nós também. Agora, continuando aí, na página 82, para os irmãos que estão aí com o material em mãos, o segundo parágrafo. Vamos ler o segundo parágrafo. Nós vamos tirar um princípio de liderança aí. Julga-se que um líder que não apresente uma resposta imediata à afronta é dotado de fraqueza. No entanto, uma das principais falhas relacionadas à liderança eficiente nos dias atuais é a falta de disciplina em administrar o tempo para pensar. A tomada de decisões simplesmente baseada em experiências passadas, com situações semelhantes, ou a aplicação de métodos que estão funcionando com outros líderes, pode se tornar ineficiente, provocar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Essa tomada de decisões rápidas é muitas das vezes intempestivas, né, e intempestivas podem transmitir uma falsa imagem de liderança forte, experiente, douta. Entretanto, isso só demonstra uma terrível falha no processo de tomada de decisões, falta de disciplina. Os bons líderes são aqueles que cultivam o hábito da observação, da reflexão e do julgamento. Principalmente em relação à afronta. Todo líder é afrontado um dia. Todo líder. Se você é líder e você não foi afrontado ainda,
Prepare seu coração, você vai ser. Você vai ser. Todo líder é afrontado um dia. Talvez na ocasião em que ele menos espere, ele recebe uma afronta. Uma afronta. E a questão aqui é como administrar essa crise. Como administrar esse evento. Esse evento. Transmite-se uma ideia de liderança forte, douta, experiente, a resposta rápida. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Bons líderes, eles têm momentos de solitudes, eles têm momentos onde eles ficam sozinhos para, número 1, no nosso caso, orar, meditar na palavra e deixar isso mastigar dentro de nós e ir para o nosso coração. E mastigar. Né? Nós mastigarmos, tirarmos lições disso e aplicarmos isso no nosso interior. Temos que ter cuidado com respostas rápidas. Isso aconteceu com fulano de tal, ele fez isso. Beleza, vou fazer igual, vou responder igual, vou tomar uma atitude igual. Irmãos, cada situação tem variáveis diferentes. As pessoas são diferentes, o tempo é diferente. Tem coisas ali que são diferentes. São diferentes. Então, precisa ter graça nesse momento. Sabedoria divina, sabedoria do alto. Controle, autocontrole. Domínio próprio das emoções. Domínio próprio das emoções. Amém? Eu não estou falando de maneira nenhuma, de forma nenhuma, que um líder, você é líder do ministério, por exemplo, você é líder do ministério lá de jovens, ou você é líder do ministério de louvor, e aconteceu um problema. E aí você começa, como nós dizemos aqui em Araújo, nós gostamos de falar isso em Araújo, você começa a cozinhar galo, está lá o problema, e você está deixando. Eu sei que está lá o problema, e você está deixando. Né? E está lá o problema lá, e você está cozinhando galho, e você está deixando, e você está deixando. O dia que você for mexer com isso, esse trem vira uma bomba atômica. Está entendendo? Isso não é um bom líder. O bom líder, ele tem temperança. Ele tem domínio próprio. Ele busca uma sabedoria do alto para poder resolver as coisas, né, sem deixar aquilo ali se tornar tardio, se tornar uma erva daninha, que vai dando amargura na vida das pessoas, que vai dando amargura no seio da igreja. Não. E de forma nenhuma, um bom líder não faz isso, não. Mas o bom líder também, ele não é igual o Flash, não. Ele não é igual o Flash, não. Cuidado. Cuidado com os ânimos, principalmente quando às vezes mexe conosco, mexe que às vezes talvez alguma coisa que você está tentando organizar, está tentando ensinar para o corpo da igreja, e você vê uma reação diferente. Cuidado com os ânimos ali, na hora de for tratar isso, cuidado, sabedoria. Essa ovelhinha é de Jesus. Ela precisa, às vezes, de uma disciplina. Se tiver pecado, precisa de uma disciplina. Né? Uma das coisas que os líderes menos gostam de fazer é disciplina, né? Principalmente se tratando de ministério pastoral. Isso é doloroso. Mas os sinais de uma igreja verdadeira é uma pregação cristocêntrica na palavra de Deus, a aplicação correta, né, das ordenanças, a ceia e o batismo, e a aplicação da disciplina. E aí, nessa aplicação da disciplina, a gente tem que ter sabedoria do alto e graça, e buscar do Espírito Santo, e deixar, às vezes, se aquilo mexeu com o nosso ânimo, às vezes a gente tem que deixar o sangue baixar um pouquinho, dar uma esfriada. Para a gente não machucar uma ovelha que não é sua, não machucar um discípulo que não é seu, não machucar, tratar aquilo da maneira correta, com amor, com graça, com responsabilidade, com sabedoria, mas sem machucar. Né? Sem machucar. Embora toda disciplina, ela tem que provocar alguma coisa. Né? Seja ali um constrangimento, a disciplina, se ela não provocar nada, não é disciplina. Não é disciplina. Né? Mas é isso aí. Amém? Então, não tenha pressa demasiadamente louca para resolver, às vezes, um problema, uma afronta. Ore, busque do Senhor, dá uma leitura bíblica ali, deixa isso dar uma lavada no seu coração e vai e sirva, né, ali da maneira correta. Amém? Continuando aí. Número 7.
Número 7. Olha aqui, ó. Aí no próximo, na página 82 ainda, né, o próximo parágrafo, o último parágrafo da página, tá assim, ó. O outro atributo de líderes de sucesso é possuírem uma visão que nada mais é do que possuir uma visão, desculpa. O outro atributo de líderes de sucesso é possuir uma visão que nada mais é do que um retrato intelectual do amanhã. Eles sabem exatamente onde estão e onde querem chegar. A visão é um retrato mental. Bons líderes têm uma visão clara de onde eles estão hoje e de onde eles querem chegar. Você é líder, por exemplo, do Ministério Infantil. Você sabe o que está acontecendo hoje, talvez as crises no ministério que envolve o Ministério Infantil. Você é conhecedor. Ninguém melhor do que você teria que saber. Mas você, como um bom líder, além de saber os probleminhas que estão ali em torno das pessoas que as servem junto com você, das pessoas que estão auxiliando nesse ministério, você tem que saber aonde você quer chegar. Para onde você vai. Para onde você vai. Você tem que ter uma visão. Uma visão. E quando eu estou falando aqui de visão, eu não estou falando de visão G12, estou falando dessa visão não, tá? Eu estou falando de uma visão de liderança, né? De onde você quer que as coisas, como que as coisas funcionem. Eu quero que esse... Exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Bem prático. Eu sonho, estou lutando com isso, estou tentando, aos poucos, colocar isso na cabeça dos irmãos, de uma maneira gradativa, aqui em Araújos, de uma igreja discipuladora. De uma igreja discipuladora. Tem um novo convertido ali, ó, ele precisa de um discipulado urgente. A recepção do novo convertido tem que ser rápida. As seitas estão só crescendo. Só crescendo, se multiplicando. Você anda ali no canto ali da rua, está abrindo o templo dos Testemunhos de Jeová. Você anda no outro canto da cidade, está tentando abrir um terreiro de macumba, de umbanda, de candomblé. Então, sabe, a espiritualidade está em alta e o cristianismo está em baixa. Isso é uma realidade dos nossos dias hoje. Chegou na igreja, aceitou Jesus, precisa de um discipulado imediatamente. Imediatamente. Irmãos, eu tenho uma visão, sabe, de uma igreja discipuladora. E hoje a maioria dos cristãos não estão se envolvendo nisso, não. Então é uma realidade, né? É uma realidade que nós, particularmente, eu quero mudar aqui. Né? Tem alguns irmãos que têm, né? Tem, é lógico, nem todos são de jeito. Mas a igreja respirar esse cuidado com o novo convertido, esse ensinamento ao novo convertido, esse acolhimento ao novo convertido, palavra, leite racional da palavra, amadurecimento, né? E eu vejo assim, uma igreja, ela só pode plantar outras igrejas, ela só se torna uma igreja que planta outras igrejas com responsabilidade, se ela é uma igreja que cuida dos seus novos convertidos, se ela é uma igreja discipuladora. Se ela é uma igreja discipular, que realmente se importa com esse novo convertido. Se chegou, abraçou, vamos começar um discipulado, vai ser na sua casa. Não, a sua família ainda não aceita, então vai ser aqui no templo. Nós podemos fazer em grupo, nós podemos fazer de forma isolada, sabe? E fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, né, ensinando sobre o caráter. Pessoas que amam Jesus, que têm caráter de Cristo, ensinando novos convertidos, bebês espirituais. Bebês espirituais. Visão. Né? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Como líder. Aí no Ministério de Louvor. Talvez você é líder no Ministério de Louvor. Talvez você é líder do grupo de mulheres. Líder do grupo de mulheres. Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Porque tem líderes que estão na frente e não têm visão nenhuma. Ainda não mapearam onde eles querem chegar. Um grupo de mulheres. Né? Um grupo de mulheres. Qual a visão de um grupo de mulheres? Nós poderíamos começar a desenvolver aqui com as mulheres aqui, talvez uma conselheira para trabalhar só com mães solteiras. Olha que bacana.
só com mães solteiras. Nós temos muitas mães solteiras se aproximando da igreja hoje. E mães solteiras, né, é um prato cheio para homens que não querem compromisso nenhum, que querem se envolver com elas só sexualmente. Então elas às vezes precisam de uma conselheira, às vezes elas precisam de mensagens nesse sentido, né? Homens, um ministério com homens, eu tenho uma visão também com o ministério com homens. Nós vivemos uma realidade muito terrível de homens que estão batendo, espancando as suas esposas caladinho lá na casa, lá bate e ameaça. Se você contar, se você chamar a polícia, né, aí que o pau vai quebrar mesmo. Então você tem que começar a pregar e a ensinar e a discipular esses homens de que isso é uma cultura demoníaca. Amém? Então, qual é a sua visão? Qual é a visão que você tem? Aonde você quer chegar? E depois disso, nós temos, né, a missão. Líderes, continuando aí a leitura, líderes que não possuem visão, conduzem outras pessoas ao acaso. Você está num barco sem vela. De forma arrogante, né, a causalidade provocará cansaço e perda de unidade. Seja em qual área da igreja que for, né, no ministério pastoral, seja no ministério ali com o ministério de louvor, com as mulheres, com os homens, com os jovens, se não tiver uma visão de onde quer chegar, você está na causalidade. Isso vai dar só canseira. Os encontros começam a se tornar cansativos. Porque precisa ter uma visão de aonde se quer chegar. Onde se quer chegar com esse grupo aí. Toda visão deve estar fundamentada em uma missão. A missão é o mapa. O que eu vou fazer para me chegar lá? É lógico que os primeiros degraus são oração, leitura bíblica, disciplina, choro, quebrantamento, sem sombra de dúvidas. Como se diz, essa é o alicerce espiritual que não pode faltar. E os demais? Né? Como que você vai fazer isso? Quais objetos você vai usar? Né? Você vai ter uma reunião. Você vai fazer uma reunião com o Ministério de Jovens. E você está vendo que os jovens estão assim, está todo mundo paraquedista, todo mundo aéreo, cada um, sabe, num planeta diferente, sabe? Você pergunta assim, quem leu a Bíblia essa semana assim? Aí 2 levantam a mão lá, sabe? Não que você leu, eu nem lembro. Você vê que o pessoal está todo mundo voando. Opa, primeira coisa, eu vou ter que chamar esse povo para aterrissar aqui, ó. Talvez, né, vou ter que falar sobre a seriedade, sobre a importância da Bíblia na vida desses jovens aí e o mapa para mim chegar onde eu quero, sabe? As coisas que eu vou implementar para eu poder, né, chegar aonde a minha visão está lá, esse retrato mental das coisas. Amém? Esse retrato mental. Toda visão deve ser fundamentada em uma missão. Uma não existe sem a outra. Aonde eu quero chegar? Como eu vou chegar? Missão, né? Visão, um retrato mental. Missão, como eu vou chegar lá? Né? A visão é um retrato do futuro. A missão é um mapa onde se passará para chegar a esse futuro. Página 83, primeira frase lá. Né? Aonde chegará, né, esse futuro. Olha só. A visão de Ezequias era a libertação do jugo assírio. Sua missão era renunciar e levar o povo judeu a abandonar a forma de viver ensinada pela geração passada. Todo mundo vivia com medo, pagando imposto para a Síria. Nós não comemos, nós somos um bando de fracassado mesmo, né? E nós somos isso mesmo, né? Ou seja, um retorno ao verdadeiro culto ao soberano. A primeira coisa que ele restabeleceu foi o culto. Ezequias, ele é um rei, né? Ele é um líder nato e ele é de uma sabedoria tremenda, porque a primeira coisa que ele restabeleceu foi o culto.
Mandou abrir a porta do templo, pega tudo quanto é tipo de idolatria e porcaria que está aí dentro do templo ali, leva lá para o vale, queima tudo, destrói tudo. Vamos restaurar o ministério levítico, vamos chamar os sacerdotes, vamos restaurar a adoração e os sacrifícios. Foi a primeira coisa que ele fez. Primeira coisa que ele fez. Né? Vamos aí agora sair pelos bosques, pelas montanhas, e o que for poste ídolo e que for lugar de adoração, manda quebrar, manda destruir tudo. Manda destruir tudo. Irmãos, e ele não ficou naquela assim, vamos esperar uns dias, né? Para esse negócio aí, tratando o coração. Não. Ele já chegou assim, né? Porque era errado, era pecado. Era pecado. O que estava destruindo a nação ali, né, essa raiz pecaminosa. E aí ele parte para cima desse pecado, para destruir esse pecado e abrir as portas do templo. Olha só para você ver. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 30. Por ordem do rei, mensageiros percorreram, né, Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com as seguintes mensagens: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos do rei da Síria. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 6. Na mensagem enviada por Ezequias, percebe-se a visão e a missão que o rei estava transmitindo ao povo. A visão gira em torno de um futuro, libertos da Síria. Já a missão para se chegar até esse local está fundamentada no retorno para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vamos restabelecer o culto. Vamos organizar o culto. Vamos pegar essa idolatria e vamos destruir essa idolatria. Sabe? Esse é o mapa. Essa aí é a missão. Por quê? Porque nós queremos ser um povo livre. Essa é a visão. Outra característica de líderes que entram para a história é a capacidade, né? É a capacidade de reconhecer que não possuem todas as respostas. Ninguém é espiritual o suficiente para saber tudo, para viver todas as experiências. Não é. Nenhum de nós somos. Você pode ter uma carga teológica linda, fantástica, maravilhosa. Você não tem todas as respostas. Até porque Deus, né, se tivesse, Deus não seria Deus. Aí nós compreenderíamos Deus, e a partir do momento que nós compreendemos Deus, é porque não é Deus. É porque não é Deus. Então nós não temos, ninguém tem todas as respostas. E isso não pode dar abertura, né, para a gente viver uma vida de ignorância, de maneira nenhuma. Tá? Não é isso que eu estou falando, não. Mas saiba, todos os líderes, chega um momento em que ele para e pensa assim: o que eu vou fazer? Eu nunca passei por essa situação. Né? O que eu faço agora? Todo líder passa por isso. Todo líder passa por isso. Né? Todo líder. Olha só. Que não possui todas as respostas e que bons conselhos podem ser um tesouro valioso em certos momentos. Diante das evidências, Ezequias sabia que Senaqueribe iria sitiar e atacar Judá. Dessa forma, ele toma medidas preventivas antes desse ataque iminente. Né? É o famoso aqueduto de Ezequias. Ele faz, né, na rocha. Ele faz uma encanação na rocha, ele quebra a rocha para trazer água para dentro da cidade de uma maneira escondida, porque ele sabia que a cidade seria sitiada. Né? E quando fazia o cerco, eles tampavam os canais de água para que a população fosse definhando de sede e de fome. E ele, de forma subterrânea, ele abre esses canais de forma silenciosa para que a água da cidade não acabasse. Mesmo possuindo um exército, está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, do 2 ao 5. Está até aí na apostila aí. Ó. Mesmo possuindo um exército muito inferior em números, isso não foi suficiente para fazer o rei cruzar os braços e simplesmente esperar para ver o que ia acontecer. Não. O que eu vou fazer agora diante de um problema desse? Da imensidão desse problema. Não tem nada o que fazer. Opa, calma. Tem sim. Vamos clamar ao Senhor. Vamos dobrar nossos joelhos. Vamos buscar sabedoria. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Alguma coisa nós vamos fazer.
Alguma coisa nós temos que fazer. Por mais complexo que seja esse problema, vamos buscar conhecimento de Deus primeiro, mas alguma coisa nós vamos fazer. Amém? Na página 85, última página aí, último parágrafo. Conclusão. O estilo de liderança exercido pelo rei judeu é um verdadeiro modelo registrado nas páginas do livro sagrado, que serve não só como fonte de pesquisa, mas como inspiração, né, e verdadeiro paradigma no exercício da autoridade. O monarca deixou-nos uma amostra do que é totalmente possível retirar um bom aprendizado de uma administração mal acabada, que foi, no caso, o pai dele. O pai dele foi um péssimo líder, péssimo líder. Deixou a nação endividada, quebrada, misturou ela com idolatria, né? Fome espiritual, nudez espiritual, derrota. O pai dele foi um fracasso. Mas isso não obrigou ele a ser um fracasso também. Pelo contrário, né? Ele toma decisões totalmente diferentes da do seu pai. Como forma de esquivar-se em replicar o fracasso testemunhado, sua lição, né? Fracasso testemunhado, ponto. Sua lição em possuir visão e missão é um ensinamento para os dias atuais, para aqueles que exercem a grandeza, né, de liderar, que é servir. Quem lidera, serve. Não é maior, né, do que ninguém. Está ali servindo para o reino do Senhor. Amém? Ou seja, né, concluindo aí, um bom líder não tem todas as respostas, às vezes na ponta da língua. Ele precisa de ajuda. Encerrando aqui, estou encerrando. Nesse caso aqui de precisa de ajuda, tem um caso, se os irmãos pegarem o livro de Colossenses, os irmãos vão ver que Epáfras, que era o pastor ali, que tinha plantado a igreja em Colossenses, em Laodiceia e Hierápolis, e tinha plantado 3 igrejas. Ele vai até o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está preso em Roma. De Colossos até Roma dava 1.600 quilômetros. Ele anda 1.600 quilômetros. Se você pegar a carta de Filemon, salvo engano, lá no versículo 23, você vai ver que quando Paulo está fazendo as saudações, ele fala assim: e Epáfras, meu fiel companheiro de prisão. É bem provável que Epáfras se voluntariou a ficar preso junto com Paulo, durante o período que Paulo estava escrevendo a carta, né, que a carta de Colossenses é até uma irmã gêmea de Efésios, que ele estava escrevendo a carta, certamente ele se voluntariou para poder pegar esses ensinamentos para uma igreja que estava se envolvendo com o legalismo, misticismo e asceticismo. Entrou ali falsos profetas, falsos mestres, e começou a ensinar para eles que o que eles sabiam de Jesus era bom, mas eles precisavam de uma coisa a mais. Eles precisavam de mais alguma coisa, tipo guardar o sábado, né? Crer em Jesus como único suficiente Salvador era bom, mas para eles viverem um nível de espiritualidade maior, eles precisavam guardar o sábado, ou deixar de comer uma carnezinha de porco. Pega lá, dá uma estudada para você ver. Dá uma estudada, né? Líderes. Você vê Epáfras, você olha para Epáfras, né? Ele está sacrificando, ele está viajando uma distância extremamente longa para a época, 1.600 quilômetros. Hoje daria de Araújos, né? Bom Despacho também, teria pouca diferença, de Araújos até Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, que de carro, sem parar, daria 24 horas de viagem. Imagina na época dele. Então ele vai até Roma, buscar socorro para ouvir uma pessoa mais experiente. O apóstolo Paulo. Certamente o apóstolo Paulo nunca colocou os pés na igreja ali de Colosso. É bem provável que ele nunca foi lá. Mas está ali um homem que ama a igreja. Epáfras. Está ali um homem que está vendo que aquela igrejinha lá do interior, lá de longe, saiu dos trilhos
e que agora precisa, talvez ouvir alguém mais experiente, alguém que tenha as respostas, que tenha um ensinamento para essa igrejinha que um dia recebeu a graça e a verdade voltar para os trilhos. Amém? Bons líderes são influenciados por outros bons líderes. Isso nós temos que ter no nosso coração. Tá? Não tem como nós exercermos uma liderança de qualidade que traga fama ao nome de Jesus achando que você vai estar sozinho. Não vai, não tem como. Isso aí pode tirar seu cavalinho da chuva, senão ele vai pegar pneumonia, tá bom? Você precisa ser influenciado por outros bons líderes. Estou encerrando essa aula. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, que você possa ter aprendido aí princípios para a sua vida como líder, você possa aplicar esses princípios, na sua liderança. Desde já, quero agradecer pela confiança mais uma vez e desejar um abraço caloroso aos nossos amados alunos. Continue nessa caminhada, continue com esse propósito de trazer glória, de trazer fama, de aprender algo novo para trazer aí, para o seu grupo, trazer aí para onde você exerce o ministério. Eu queria fazer uma oração para nós podermos encerrar essa aula. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou essa noite, que o Espírito Santo de Deus aplique esses princípios aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, aprender a ter a humildade de aprender com bons líderes que têm uma experiência, que têm um conhecimento, mas que os nossos pés eles estejam firmados na rocha eterna, que é o Senhor, que é o nosso líder, modelo supremo, o pastor, o bispo das nossas almas, em nome de Jesus, que toda glória e que toda fama seja dada ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.